A bênção de Deus e a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública em alusão ao Junho Vermelho sobre a prevenção ao trabalho infantil. Também já aproveito a oportunidade, quero cumprimentar a todos os presentes. Quero só fazer uma observação, Arlindo. Será que já está sendo transmitido ao vivo já a sessão? Até o momento, quando eu vim para cá, no meu computador não estava ainda sendo transmitido, estava só a capa da audiência pública. Peço que seja transmitido, porque nós vamos pegar esse material e eu vou estar enviando para a TV Atalaia essa audiência pública para que seja divulgado o trabalho que o nosso município tem realizado. Continua ainda aqui pelo canal do YouTube, somente a imagem da... Ah, pronto, abriu aqui já, obrigado. Eu quero fazer o convite especial ao nosso querido amigo senhor José Aloísio dos Santos Júnior, que está como presidente do CMDCA em nosso município, e quero convidar a vereadora Thaís para conduzir o senhor José Aloísio até a mesa, aqui à mesa, por favor. Quero também solicitar a nossa querida secretária de Assistente Social, querida Aida, por favor, e convido ao vereador Carlos da Prestação que possa conduzi-la à mesa, por favor. Convidar também a secretária de Trabalho, senhora Mônica, e peço ao vereador Lalo que possa conduzi-la à mesa, por favor. Solicitar também que a mesa, a coordenadora da Vigilância Socioassistencial, senhora Michele Marie, e convido o vereador Tiago Azevedo que possa conduzi-la até a mesa, por favor. Senhoras e senhores presentes, a intenção dessa audiência pública, primeiro foi um dos pedidos que o nosso querido amigo senhor Aloísio Júnior nos fez, para que essa audiência pública ela seja propagada em nosso município e mostre a força do trabalho que nós temos realizado, não só contra o trabalho infantil, mas também em favor da proteção da integridade física e moral da criança e do adolescente. Agradeço ao nosso presidente, senhor Betinho, por nos dar essa honra de estar à frente desta comissão em defesa dos direitos da criança e também do adolescente, ao qual eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar representando esta casa, estar envolvido em todo tipo de projetos, sejam projetos de leis, sejam, de repente, projetos sociais, que são apresentados a todas as crianças e a todos os adolescentes do nosso município. Nunca foi visto em uma Câmara, aqui na Câmara, em nosso município de Nossa Senhora do Socorro, comissões tão atuantes como está acontecendo no atual momento. E eu digo que esta bandeira que nós temos defendido, que nesta comissão que se faz também participantes, o senhor vereador Aldon e o senhor vereador Tiago Azevedo, nós temos sempre feito discussões e mostrado interesse em todas as pautas que são apresentadas nas reuniões das comissões que citam crianças e adolescentes. Então, eu quero começar pedindo ao nosso querido amigo Arlindo para começarmos a sessão. E, em momento de respeito, todos fiquem de pé para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
tempo, quero cumprimentar ao irmão Ricardo, conselheiro tutelar, representando todos os conselheiros do nosso município. Eu quero solicitar a apresentação de um vídeo que fala sobre a infância e o trabalho infantil no Brasil nos dias de hoje. Então, peço a atenção dos nobres presentes desta sessão, audiência pública, que acompanhe este vídeo e veja a realidade do nosso país. Os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda
aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Dando seguimento a essa audiência pública, eu quero agradecer a todos os nobres vereadores sempre por nunca se furtarem em discussões e decisões que venham proteger a criança, adolescente e projetos que nós temos apresentado aqui que possa trazer essa proteção física e moral, como sempre nós mencionamos. Eu quero começar a sessão e até também agradecendo a toda a nossa equipe, os nossos assessores, em nome da nossa chefe de gabinete, Cris, que é assistente social, psicopedagoga. Toda a nossa equipe preparou uns slides para que eu pudesse falar. E ontem à noite eu fiz um pedido para ela. Ela, como assistente social, psicopedagoga, umas 3 pós-graduações, eu falei que eu acho que ela seria a pessoa mais preparada para poder falar sobre o assunto, até porque nós não fazemos nada sozinhos. Somos uma equipe. E eu quero agradecer tanto a Cris, como também a Juliane, que cuida da nossa parte legislativa, ao Taan, que cuida da nossa parte de comunicação, e começar também solicitando, obedecendo o artigo 161 do Regimento Interno desta Casa, eu quero dar a palavra ao nosso presidente do CMDCA, fazendo uso da tribuna, com 10 minutos, o senhor José Aloísio. Bom dia a todos, todas e todes. Cumprimento a mesa em nome do presidente da Câmara, o vereador Betinho, ao Léo Rocha, presidente da Comissão da Infância, a secretária de Assistência Social, Aida, grande referência na área, a secretária Mônica do Trabalho, grande parceira do CMDCA, e também a coordenadora da Vigilância, Michele Marie, que vem prestando um serviço muito grande, tanto na área da infância como da assistência social. A gente agradece. E cumprimentar também os conselheiros tutelares, em nome do Ricardo, né, que vem, junto com o CMDCA, a Secretaria de Assistência e todas as políticas públicas, tentando trazer proteção, a proteção integral a crianças e adolescentes, que é nosso dever. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece: criança e adolescente é dever de todos nós, não é só do poder público, é da sociedade, é da família e também do poder público. E a gente deve a elas a proteção integral e com prioridade absoluta. Como é que a gente garante proteção integral, prioridade absoluta, se a gente assiste diariamente crianças menores de 13 anos ou adolescentes até os 18, pegando pesos além do que o seu corpo, a sua estrutura física, consegue suportar nas feiras livres? É melhor ele estar trabalhando do que estar roubando. É melhor ele estar num trabalho protegido a partir dos 14 anos, como a lei estabelece, do que estar sujeito a violações de direitos na feira. A gente não sabe o que uma criança e adolescente encontra quando leva um carrego. Ali naquela casa, ele pode encontrar um abusador sexual. E o que é que a gente está fazendo em relação a isso? Ele pode encontrar um aliciador para o tráfico de drogas. É melhor ele estar ali, sujeito a essas violações, ou estar em casa, exercendo o lazer que a Constituição estabelece que é direito dele o lazer? Criança precisa brincar, precisa estudar, e não está na feira livre, e não está exercendo atividades que não comportam as suas habilidades físicas, mentais, emocionais e psicológicas. A gente precisa trabalhar, de fato, para garantir dignidade a essas crianças e adolescentes.
As políticas públicas, através da assistência social, educação, saúde e trabalho aqui do município, vêm desempenhando um papel fundamental nessa proteção. O Fundo da Criança e Adolescente deliberou o programa Travessia de Vidas e financia esse programa aqui, que é executado através da Secretaria de Assistência Social. Esse programa tira adolescentes das feiras livres e oferece cursos dignos para que eles possam ser encaminhados, de fato, ao mercado de trabalho, de uma forma protegida, conforme a lei, a partir dos 14 anos. Nós temos uma lei aqui no município de Socorro, e a gente agradece à Câmara por ter aprovado essa lei, mas hoje ainda não consegue atender a demanda real do município. A lei do primeiro emprego aqui do município estabelece emprego protegido a partir dos 16 anos, a adolescentes. A nossa realidade na Feira Livre, nós temos abordagens através da assistência, é de adolescentes de 14 e 15 anos, em sua maioria. E como garantir que esse adolescente saia da feira? Porque é o que a gente é questionado lá na feira. Ele vai sair daqui da feira, mas vai para onde? O que é que vocês vão fazer por esse adolescente? Eles precisam comer, eles precisam se alimentar. E o que é que a gente vai fazer em relação a isso? Então, a gente pede também, né, a essa casa, que é a Casa do Povo, que também pense e repense e que possa propor alteração nessa lei, para que a gente possa garantir, de fato, dignidade aos nossos adolescentes. A gente não quer tirar das feiras porque a gente quer proteger e não pensar no bem maior da criança. Não, a gente quer garantir dignidade a essa criança, a esse adolescente. Lugar de criança na escola. Lugar de adolescente, se precisa trabalhar, de forma protegida. E essa casa tem um papel de suma importância em relação a isso. O CMDCA vem articulando as políticas públicas, vem cobrando das secretarias que, de fato, garantam programas, projetos, e também as entidades. Né? A gente está aí com a previsão de lançamento do edital para que as entidades também possam trazer essa proteção através de programas e projetos a crianças e adolescentes. Não é dever só do poder público, é de toda a sociedade. E esse edital vai poder subsidiar algumas entidades com projetos, principalmente na área da automutilação, pensamentos suicidas, educação, na recuperação da defasagem escolar e também na questão da drogadição. E esse é o nosso papel, é fortalecer, é tentar garantir a esse adolescente, a essa criança e às suas famílias condições dignas, para que elas possam, de fato, estudar e garantir um futuro melhor. A criança lá na Feira Livre, que pega um peso maior do que a sua capacidade, não consegue dar conta da escola. De manhã ou à tarde não consegue acompanhar o que o professor, o que a escola passa para eles. E aí a reprodução da pobreza se perpetua, porque o pai passou por aquela mesma situação e está lá na feira, continua na feira ainda. O filho precisou porque o pai, ali na feira, não dá conta de garantir essa sobrevivência da sua família. A mãe na mesma condição. Quando se tem essa estrutura, que nem todos têm essa estrutura familiar. Então, a gente precisa garantir, de fato, políticas públicas que possam garantir essa estrutura, essa retaguarda à família. E a gente está tentando articular essas políticas públicas nesse sentido, que é o papel do CMDCA, articular as políticas públicas, fomentar novos programas, novos projetos. Esse é o nosso papel. Nós temos aqui conselheiros, a Fabiana da Educação, nós temos o Givanilson do Instituto Piabinhas, nós temos outros conselheiros aqui, e os conselheiros tutelares também, que no dia a dia, nas reuniões ordinárias do Conselho, trazem as demandas da população. Nós temos o NUCA aqui no município, incentivado pela educação, e aí eu dou um grande salve à professora Josevanda, que traz adolescentes discutindo as problemáticas das comunidades, adolescentes do Parque dos Faróis, do Conjunto Jardim, de toda a comunidade socorrense, trazendo as situações. E eles trazem, eu tenho colegas na sala de aula que não conseguem acompanhar, que dormem, porque trabalharam durante a noite, trabalharam durante a tarde, e essa não era a responsabilidade daquele adolescente, daquela criança. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, e a gente tem o papel de suma importância em relação a tudo isso. Então, nossa iniciativa, nossa provocação ao vereador Léo foi nesse sentido, de que a gente discutisse, de que essa casa possa pensar também, junto conosco, alternativas para essa criança, essa adolescente. A gente quer garantir dignidade a esses adolescentes, a essas crianças. E essa casa tem um papel muito importante. Essa alteração da lei é de suma importância para que a gente possa garantir
que adolescentes a partir de 14 anos aqui do município saiam da feira e tenham um trabalho protegido. Garanta, de fato, dignidade a essa família. Então, esse é um pedido que a gente do CMDCA traz aqui a essa casa também. A gente vem discutindo com as políticas públicas, com os conselhos tutelares, com os próprios adolescentes, porque ninguém mais do que eles podem trazer as demandas reais do seu cotidiano. A gente precisa ouvir os adolescentes para isso também. Então, a gente agradece a iniciativa do vereador Léo, a iniciativa dessa casa, por nos ouvir e poder possibilitar, de fato, pensar, refletir sobre essa problemática que assola o nosso município. É real. Hoje, a gente identifica mais adolescentes e crianças nas feiras livres, mas tem também trabalho doméstico que a gente não consegue chegar ainda, porque o seio familiar é mais escondido e camuflado muitas coisas, a gente não consegue chegar ainda. Tem também nos materiais de construção, mas a gente precisa se somar de fato e garantir dignidade a esses adolescentes. Vamos todos proteger a infância. É na infância que a gente consegue, de fato, garantir o desenvolvimento de pessoas melhores, com condições melhores, para poder garantir, de fato, um futuro que todos nós queremos para os nossos filhos. O filho do mais pobre está na feira, mas nossos filhos a gente não quer que esteja lá no carrego, não quer que esteja lá no material de construção, servindo como mão barata para o empregador, e sendo desprotegido, e sofrendo consequências drásticas no seu aprendizado e na sua estrutura física e emocional. Então, a gente pede que essa casa, de fato, possa se somar a gente e tentar garantir essa proteção integral que o ECA estabelece. É a lei. A gente pode não concordar, mas está lá na lei, e a lei precisa ser cumprida. E a gente precisa, de fato, garantir, juntos, essa proteção. Muito obrigado. Parabéns pela sua fala. Sempre você, Aloysio, sempre se posicionando muito bem. Você sempre demonstra o cargo que você ocupa, a altura de conhecimento. Acho que isso é muito importante. O nosso município, ele precisa realmente ter esse tipo de discussão sobre essas atividades, sobre essa assistência e também o cumprimento da lei. Já há um tempo, senhores vereadores, o Aloysio Júnior tem falado sobre a atualização de uma lei. Nós estamos estudando essa atualização. Ele também falou que já contratou uma empresa para poder verificar essa lei, para que seja feita uma fundamentação. E, no momento que nós trazermos para as comissões e essa lei ela for discutida, traga os benefícios necessários que nós precisamos. Quero também cumprimentar a professora Fabiana, que está representando a nossa secretária de Educação, senhora Josevanda Franco. Eu quero agora dar a parte à nossa querida secretária de Ciência Social, a querida Aida, por favor, faça uso da tribuna. Pode ser daqui, claro que sim. Contribua com alguma coisa, eu sei que você já tem há muito tempo, já lhe conheço já há bastante tempo, e conhecer, não precisa nem estar preparada, né? Porque nesse HD aí já tem tudo armazenado. Com a palavra, nossa secretária de Assistência Social. Bom dia a todos, todas e todos. Quero cumprimentar a mesa aqui, ao vereador Betinho, presidente da Câmara, ao vereador Léo Rocha, né, por nos proporcionar momentos como esse, né, de liberar, né, a Casa do Povo, como diz Aloysio Júnior, para que nós possamos discutir a questão do trabalho infantil. Quero cumprimentar a Mônica, nossa secretária, Michele, nossa companheira, né, quem está ali, Fabiana também, Fabiana, e todos os nossos colegas presentes aqui na plenária, aqui na tribuna, e que estão aqui hoje também, pastor Léo, porque não adianta a gente ter PhD no assunto se, de fato, a gente não chegar no chão da praça, onde, de fato, nós encontramos os problemas. E nada mais do que estar aqui com quem faz as leis, com quem nós podemos discutir várias outras questões, entre elas, hoje, aqui, a prevenção do trabalho infantil, para que daqui, diante dessa comissão, dessa casa também, juntamente com toda a sociedade que clama, né? Que clama
por uma solução diante de tantas injustiças sociais relacionadas à criança e adolescente no nosso país. Então, eu desejo, assim, minha fala é pouca, porque a Luísio Júnior já tratou muito bem do assunto. Nós sabemos do compromisso e do comprometimento aqui da comissão, da Câmara. Todas as vezes que a Secretaria de Assistência Social do município ela se fizer chamada, estaremos presentes, não tenhamos dúvida disso, porque, além da política da criança e do adolescente, nós temos as políticas intersetoriais, e todas elas fazem com que o nosso trabalho ele seja desenvolvido de um modo geral. Michele vai tratar mais agora do assunto, com mais propositura, e, assim, um agradecimento especial mesmo. Junho é o mês do combate ao trabalho infantil, mas esse combate ele é feito diariamente. Ele precisa ser feito diariamente, inclusive nas nossas casas, né? Porque, quando nós identificamos qualquer tipo de trabalho infantil que vá prejudicar a criança e adolescente, nós precisamos estar atentos, né? Eu vou ler até a frase aqui do nosso, que está na camisa, né? Que faz parte da campanha desse ano também, que é do nosso poeta Braulio Bessa. Quando penso em infância e adolescência, penso em algo sagrado, em proteção, em futuro, em afeto e cuidado. Eu acho que isso transmite tudo que nós pensamos, né? E foi, assim, bem um tema, uma frase bem relevante para a gente, porque, quando se fala em criança, todo mundo se emociona. Porque, né? Tudo toca mais o coração da gente. Então, vamos tirar isso do nosso papel, das nossas leis, e colocar isso em prática, ajudar o poder público também a enfrentar toda essa dinâmica que a sociedade também provoca, né? Então, não é só o poder público que tem a responsabilidade de cuidar da proteção da criança e do adolescente e combater o trabalho infantil. Todos nós somos responsáveis. Então, eu quero agradecer, vereador Léo Rocha, pela presença também da nossa secretaria aqui, para que nós possamos juntos enfrentar todas essas situações de combate ao trabalho infantil. Muito obrigada. Eu também quero cumprimentar todos os representantes do Sistema de Garantias que estão aqui. Eu vi representantes do CRES, dos CRAs, e Conselho Tutelar, como já falei. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero agora dar o momento da palavra à nossa querida amiga Michele Marie, que estará fazendo uso da tribuna, 10 minutos. Só fazer uma solicitação, Voyage branco, que está atrapalhando a saída de algum outro veículo, com a placa QKY7G08. Voyage branco, QKY7G08. Quem estiver com esse carro, se puder retirar, por favor, só para sair o veículo do estacionamento. Obrigado. Michele Marie, faça uso da palavra. 10 minutos para Vossa Excelência. Bom dia a todos, todas e todes, né? Cumprimento a mesa em nome da minha secretária Aida, a Luísio Júnior. A Aida eu conheço há mais de não sei quantos anos, né, Aida? Minha amiga, vou falar assim, né? Parceira. A Luísio Júnior, presidente do Conselho da Criança e Adolescente, que, quando eu saí da presidência, fiquei 4 anos, Júnior me substituiu, né? Betinho, nosso presidente, também com muitas falas precisas em relação à área da criança e adolescente, seja quando eu estive presidente, sempre abriu essa casa para a gente estar discutindo pautas voltadas para a infância e juventude, porque não é só o futuro do país, é o presente. Léo Rocha, que eu tive o privilégio de conhecer assim que chegou no município, e ele já tinha um sonho de ser vereador, e a gente discutia pautas relacionadas à infância. Chegou no meio da eleição do Conselho Tutelar, né? E a gente foi recebido, e depois a gente teve um diálogo e montou essa tão importante comissão, né? A Mônica
secretária de Trabalho, que tem muito ajudado em relação ao programa Travessia de Vidas, de estar inserindo adolescentes na questão da aprendizagem e também na questão do primeiro emprego. Né? Cumprimento todos os conselhos tutelares aqui presentes, a vigilância socioassistencial, que eu queria apresentá-los, né? Thales Jarina, assistente social, Amanda, estagiária de serviço social, Edson Paulo, que foi meu colega lá da UNIT, professor sociólogo, Rafinha, nosso estatístico, que está ali, e Júnior, nosso analista de sistemas, que está ali presente, e Fátima, nossa secretária adjunta, todos, Lidiane, que é uma referência aí técnica em relação ao trabalho infantil, também trabalhadora do CREAS, conselheiros de direitos, meus colegas de trabalho que estão ali na tribuna popular, né, CREAS, CRAS, Serviços de Convivência, todos que fazem parte da rede. Então, a gente trouxe essa questão. Eu queria falar um pouquinho do que é a vigilância socioassistencial, que eu sempre coordenei, né, junto com a assessoria de planejamento. A gente produz diagnósticos todos os meses, seja da mulher, seja da criança e do adolescente. Então, um trabalho científico, acadêmico, e a gente produz isso todos os meses. Nós temos um linkzinho dentro do site do município, que chama um Observatório de Políticas Públicas, que vocês podem estar buscando os nossos diagnósticos lá. Né, Cristina, conselheira, Givanildo, né, todos os vereadores que estão aqui presentes. E aí eu gostaria que passasse aí a minha fala, o slide que eu preparei para vocês no dia de hoje. Falando um pouquinho do diagnóstico do trabalho infantil. A Luísio colocou muito bem, a Ida colocou e o Pastor Léo. A gente fala do trabalho infantil. Lá no ECA está no artigo 67 do Direito da Profissionalização e do Trabalho, que versa sobre a condição de trabalho protegido. A gente não está dizendo que não tem que trabalhar, né? A gente está dizendo que precisa de um trabalho protegido na condição de aprendiz, que é uma bolsa de ensino e aprendizagem. Ele não pode ter um trabalho periculoso, insalubre, nem pode ser 10 horas da noite até 5 da manhã, nem algo que fosse, né, a sua condição peculiar e sua compreensão física enquanto sujeito de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem trabalho escravo? Tem no país. Né? Nós temos crianças trabalhando em carvoarias aqui no Nordeste. Nós temos uma incidência grande de trabalho infantil no sul do país. Né? A gente acha que o sul é plena, não é. Começa, muitas das vezes, de um trabalho doméstico em casa. E por que a gente quer enfrentar? Porque o que eu não quero para o meu filho, uma vez eu parei no sinal e ele olhou para mim e fez: "Mãinha, a senhora luta tanto por criança e adolescente, o que a senhora está fazendo por esse que está aqui?" Então, a gente para refletir e dizer a gente precisa fazer e precisa fazer em conjunto. Então, é em conjunto com a sociedade, com a família, com o sistema de garantia de direitos que a gente consegue enfrentar essa violação de direitos que o Brasil é signatário de todos os tratados internacionais, sobretudo de direitos humanos, e a gente tem uma meta a atingir até 2030, que é erradicar todo o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Né? Então, quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, a gente faz voltados para as ODS, que é voltado para as metas do milênio e como a gente vai combater a pobreza, né, sem enfrentar o trabalho infantil, sem enfrentar a exploração e abuso sexual. Então, dito isto, vou falar um pouquinho, né? Vou fazer algumas introduções, porque esses slides vão ficar com os senhores. Já falei que a gente produz indicadores, né? Todos a gente pega no CAGED, a gente tem o RMA, a gente pega dados do SUS, a gente pega dados da educação, para que a gente possa estar traçando o diagnóstico. E, para além disso, a gente faz mensalmente busca ativa nas feiras, em conjunto com os CREs, com os CRAs. É difícil, né? Porque a gente tem uma rede de exploração de trabalho infantil por trás, porque o menino diz assim, sobretudo os feirantes: eu contrato o carrego, garanto a minha comida do dia. Né? E aí ele pensa nisso, mas ele não pensa que ele está violando o direito. E aí a gente precisa identificar para que a gente possa inserir e mostrar a ele que ele tem sonhos e que ele pode ter um futuro. Então, dentro da vigilância, a gente produz esses diagnósticos, esses indicadores, mensalmente. Né? A gente está finalizando esse em específico, porque o mês de junho é o mês de enfrentamento do trabalho infantil. 12 de junho é o dia D, né, voltado para o enfrentamento. E, de acordo com os dados da pesquisa,
do PNAD sobre o trabalho de crianças e adolescentes, em 2019, havia 1.768.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 4,6% da população, 38 milhões nessa faixa etária. Então, observem, a gente estava falando de uma pandemia, a gente já vive uma pandemia dentro de outra pandemia há muito tempo, né? Porque se está no trabalho infantil, tem uma pandemia da fome aí. Porque se não houvesse fome, nenhuma criança estaria no trabalho infantil. Isso é uma questão mundial, né? E, sobretudo, no país, isso piorou, porque agravou devido à pandemia, onde nossas crianças estavam fora da escola e não tinha, né, essa rede de apoio. Então, os nossos indicadores eles tendem a crescer, né? Crianças até 14 anos em situação de trabalho infantil, no município de Nossa Senhora do Socorro, é 0,1%. Isso é o que a gente consegue observar. Está correto, a gente acredita que isso, com certeza, ele é mais, né? É o que a gente consegue identificar que ele se reconhece como trabalho infantil. Isso a gente vai nas feiras, a gente pega dados, mas a gente acredita, por exemplo, a gente não está em Aracaju. Inclusive, a gente já fez uma pauta com o Conselho Estadual, porque muitas das nossas crianças estão no shopping, estão nos sinais de Aracaju, e a gente não consegue, por vezes, inserir aqui na nossa rede. Então, isso em Nossa Senhora do Socorro não significa dizer que precisamos dialogar com a grande Aracaju, porque nossas crianças, por vezes, estão lá nos sinais e nos shoppings, né? Vendendo aquele chocolate, enquanto a assistente social já me ligava 300 vezes lá do shopping Rio Mar. Olha, seus meninos estão aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu digo, peraí que a gente vai resolver. Né? Ligava para o conselho, a gente fazia uma articulação, está ali os conselheiros para que a gente pudesse trazê-los em casa. Então, falou de faixa etária, falou de 5 a 17 anos. Quando o menino ele sai da escola, quando a criança adolescente ele sai, dificilmente ele retorna. Por quê? Porque ele começa a ganhar o seu dinheiro e acha que aquilo é maravilhoso. E aí atrapalha o seu desenvolvimento e atrapalha com que ele retorne. Por isso que Fabiana está aqui, tem a busca ativa escolar, né, Fabiana, que a gente faz parte, para poder identificar e trazê-los de volta à escola e inseri-los em programas de profissionalização para que ele venha sair do trabalho infantil. Então, o que é o conceito de trabalho infantil? Com base na Lei 10.097, de 2000, estabelece a consolidação das leis do trabalho referente ao menor aprendiz. Trabalho infantil se refere a qualquer atividade desenvolvida por crianças e adolescentes que tenha faixa etária menor que a idade mínima permitida para admissão do emprego, estabelecida em cada país no Brasil. Essa idade mínima estabelecida é de 14 anos. Então, pode, condição de aprendiz? Pode. A gente não está aqui, a gente também não vai, a gente não está romantizando alguma situação, ao contrário, a gente está enfrentando, né? A gente está precisando salvar vidas. Então, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar numa condição de aprendiz apenas, trabalho protegido, sem periculosidade, sem insalubridade. É importante salientar que, apesar da idade mínima fixada para a permissão do menor aprendiz, as crianças e adolescentes em qualquer idade abaixo de 18 anos não podem ser submetidas às atividades, remuneradas ou não, que condicionem a privação de sua vivência nas outras esferas da vida social, bem como a privação da sua dignidade, seu potencial que seja prejudicado pelo seu desenvolvimento. Ou seja, se a gente for para a lei trabalhista, ela diz que com 16 anos pode trabalhar, mas também tem condições, né? Você tem a seguridade previdenciária, mas tem as condições também de periculosidade e insalubridade. De acordo com a tipificação, que é o que a gente trabalha, e o serviço de abordagem, ele é ofertado de forma contínua. Então, aqui no município, a gente tem um projeto chamado Projeto Busca Ativa, que estão aqui também, né? Vinculado à vigilância socioassistencial, que a gente faz essa busca inconstante nas feiras, mas digo que não é algo fácil, porque ele fica com medo de dizer, estão em situação de trabalho infantil, né? E também tem o CAD único. Quando a gente faz o cadastro do CAD único ou do Busca Ativa, o campo que tem lá do trabalho infantil, muitas das vezes não identifica, ele precisa ser marcado, né? E a gente vem qualificando e capacitando em relação a isso. Em relação à linha, né, de situação de trabalho infantil entre os anos de 2018 a 2023,
Foram 101 casos, a gente está falando aqui do CREAS, do Marcos Freire, né, que foi identificado. 41 em 2019, 2020 30, olha, 2023, está vendo que subiu 60 casos. Então, a gente começou a enfrentar, veio uma pandemia, e aí já tinha uma pandemia de fome que se acirrou, e esses meninos em situação de trabalho infantil, de 2018, houve uma queda de 40,5 do 101. Mas, de 2019 e 20, observem que a gente está numa crescente, né? Aí, local de abordagem, feiras livres, junto com os conselheiros tutelares também, né? A gente sempre trabalha uma rede de sistema de garantia de direitos. Nos bairros, João Alves apresenta o maior índice de crianças e adolescentes de trabalho infantil, correspondente a 25%, também por causa do comércio, né, que é desenvolvido. Na sequência, a Piabeta aparece com 15%. A nossa juventude ela é maior, concentrada no Conjunto Marcos Freire. Isso a gente tem dados, né? Faixa etária, a idade entre 13 e 14 anos, representa 14%. Saiu o slide. 41%, né? Já ultrapassou 2 minutos, vamos lhe dar mais... É só para concluir, Tá. rapidinho. A gente fica aqui nos dados e deixa disponível para vocês. E 91% das crianças e adolescentes informam que estuda e 4,4% não frequentam a escola. Então, observem que aqui estão dados, né, de acompanhamento. 67,7% trabalham no carrego em feiras, 50% de abordados são do Conjunto Fernando Collor, 66,7% perfil de cor e raça negros, e, atualmente, eles informam que estuda, né? E aí eu termino aqui dizendo que a gente faz o acompanhamento do PAEF, que é o serviço especializado junto do CREAS, e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como a gente aciona toda a rede, né, voltado para esse enfrentamento. Quero dizer-lhes que garantir dignidade de crianças e adolescentes, a gente fala do princípio axiológico constitucional, que é a garantia dos direitos humanos, e que é dever de todos nós, zelar. Identificou, pode acionar o Conselho Tutelar, fazer o Disque 100 ou procurar uma das redes socioassistenciais que a gente está ali para estar acolhendo, intervindo e tirando, obviamente, em conjunto de todos, com as situações de vulnerabilidade. Queria agradecer, né, e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Só uma observação. À vontade, senhor vereador. Senhor presidente, muito bom dia a todos. Eu gostaria de solicitar ao pessoal do Conselho Tutelar que pudesse informar o telefone de contato para todos, porque até quem está em casa também, se pudesse colocar até na tela, né, para acompanhar quem está em casa, ter o telefone do pessoal do Conselho Tutelar. Inclusive, essa semana mesmo, passada, uma pessoa me ligou pedindo o telefone do Conselho Tutelar. E, como eu não tinha, eu dei o número de um conselheiro tutelar que eu conheço. Então, eu gostaria de pedir se pudesse passar o contato do Conselho Tutelar, até para essas denúncias e tudo mais, se pudesse expor, seria interessante. Obrigado, senhor presidente. Uma observação muito boa a sua fala, vereador Barbosinha. Nós estamos atualizando um mapa de sistema de garantias do nosso município, e neste mapa, além de ter todos os endereços atualizados do sistema de garantias, estamos atualizando todos os telefones para atendimento da sociedade. Estamos preparando um projeto para que seja colocado nos comércios do nosso município o telefone dos conselhos tutelares, dos 4 conselhos tutelares que temos no nosso município, telefone funcional. E a última observação, eu tenho feito teste constante, eu tenho ligado para os números para ver se estão atendendo, e eu quero parabenizar os conselheiros, porque todos os números que eu ligo, não para conselheiro, o próprio número funcional, eles estão atendendo, tá? Mas muito boa a sua observação. Vou pedir para colocar aqui agora. Eu quero... Claro que sim, senhor vereador Jeová. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero registrar aqui, na galeria externa, a presença do ex-secretário de administração, o senhor Menezes. Seja bem-vindo, meu amigo Menezes. Muito bom. Obrigado. Também há tempo falar...
Quero convidar a nossa conselheira tutelar, que recebeu o convite, a senhora Elizabeth, para fazer uso da tribuna e falar um pouco das atribuições dos conselheiros tutelares do nosso município. Vossa Excelência tem até 10 minutos, por favor. Fique à vontade. Muito bom dia a todos. Quem me conhece sabe que eu não sou familiarizada com o microfone. Ainda bem que o tempo é curto, porque aí eu vou falar pouco. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho. Enquanto conselheira tutelar, me chamo Elizabeth, do 2º Distrito daqui de Nossa Senhora do Socorro. E quero agradecer a presença de todos que estão participando dessa audiência pública. Agradeço a presença, claro, né? A Luísio Júnior e a todos que compõem a mesa. Não vou falar o nome de ninguém para não causar nenhuma pérola aqui. Mas eu agradeço demais a presença dos meus colegas que também estão aqui. Então, quando eu falar, já sabe que eu estou aqui, mas eu não vou estar sozinha. O Eliane, Júlio, Cristina, Josélia e os demais. Então, eu preparei, claro, um pequeno slide. Graças a Deus, falo novamente, ainda bem que o tempo é curto. Como hoje está sendo falado, né, prevenção do trabalho infantil. Então, o que é o Conselho Tutelar? Eu, enquanto conselheira tutelar, claro que, logicamente, iria falar do Conselho Tutelar. Do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Muitas pessoas acham assim, é conselho tutelar, então vai defender ali a criança. Pega a criança, está vendo ali não o conselho tutelar. Mas só que nós, enquanto conselheiros tutelares, nós defendemos o direito que a criança ela tem. Direito à vida, direito à saúde, direito ao lazer, né, meu amigo Tiago? Todos esses direitos é o que nós defendemos. Uma pessoa muito importante falou assim, uma live que eu havia assistido há um tempo atrás, falou assim, poxa, eu vejo que, enquanto Conselho Tutelar, eles são tomados por heróis, porque eles defendem realmente o direito que a criança ela tem. E quantas vezes são ameaçados, são violados. Muitas vezes a gente chega... É muito triste. Desculpe se eu me emocionar, mas é muito triste quando a gente recebe uma mãe, recebe um pai, que diz assim, conselheiro, eu tentei, eu não encontrei, eu fui em tal escola, não tinha vaga, eu fui em tal escola, não tinha vaga. Por favor, me ajude. E a gente acaba se solidarizando também quanto aquela família ela está ali com aquela situação e com uma coisa tão simples, né, que é gratuito para a criança e o adolescente, é estudar, é uma vaga escolar. E nós recebemos muitos casos desse jeito. Isso é só um caso deles, né? Eu separei o artigo 3º, que diz assim, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Isso é o que está na lei. Sinceramente, isso acontece sempre? Isso acontece sempre, dos direitos deles estar sendo ali só fundamentais.
Mas é uma coisa que não acontece sempre. É por isso que existe o Conselho Tutelar. Existe o Conselho Tutelar justamente para isso, para defender esse direito que está sendo ameaçado, violado. Porque é uma coisa que a gente deseja. Eu, particularmente, é uma coisa que eu desejo. Que esses direitos, eles não fiquem, gente, só no papel. É muito triste, como eu havia falado, desculpem se eu me emocionar, mas é uma realidade que a gente vive, que quantas crianças e adolescentes elas têm tido o seu direito ameaçado, direito violado. É uma realidade. E aí diz assim, nós estamos falando aqui justamente da parte infantil. Mas enquanto adolescente, o adolescente ele pode trabalhar, Dani? Pode. Eu separei apenas 2 artigos. O artigo 60, todos eles do Estatuto da Criança e Adolescente, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. E o artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Eu só separei esses 2, porque tem muito mais. E aí eu deixei essa imagem aqui, a última imagem, que, como a fala de Michele, né, foi muito legal, que ela falou assim, o dia D realmente é o dia 12 de junho, mas o mês todo é trabalhando, né, contra isso mesmo, para garantir. Precisamos agir, eu achei muito legal essa frase, precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil. 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E aí eu termino a minha fala com um vídeo que eu separei. Esse vídeo eu coloquei nas minhas redes sociais. Eu estava vendo uma imagem, foi do Rio de Janeiro, uma criança, ela estava com os pezinhos todos cheios de lama, porque ela estava saindo do lixão. Essa imagem me marcou muito, eu nem quis trazer ela, mas ela me marcou muito. O menino estava todo com os pezinhos cheios de lama, porque estava saindo do lixão. Era o trabalho dele, então isso a gente tem que acabar, gente. Então, eu finalizo a minha fala agradecendo muito a cada um de vocês por tudo. E vai passar agora um videozinho, que foi esse vídeo que eu coloquei de menino não falta nas minhas redes recordação. sociais. Pude sonhar e brincar de bola, bila, peão. No pensamento eu viajava com a minha imaginação. Na escola, todo dia, feliz da vida, estudava, mas a hora preferida era quando eu brincava. No recreio, com os amigos, ligeiro, a hora passava. No território da infância, fui feliz, pude sonhar, recebi amor dos meus sem ter que me preocupar. Era um tempo de magia, sorrio só de lembrar, pois quando penso na infância, eu penso em algo sagrado, num solo fértil, potente, onde o amor é plantado em proteção, em futuro, em afeto e em cuidado. Porém, a realidade, para muitos, é diferente. O direito à infância é negado a muita gente, prejudicando a criança e também o adolescente. O trabalho infantil em nossa sociedade precisa urgentemente ter um fim com brevidade. Proteger nossas crianças é responsabilidade. Responsabilidade de quem tem um olhar social, de quem luta para que o mundo seja menos desigual, para que a Constituição se cumpra em seu ideal. Educação, moradia, teto e sobrevivência são direitos garantidos e para que haja potência no adulto que crescerá, preservemos a inocência. O brincar é fundamental, é forma de expressão. Cuidar das nossas crianças é cuidar de nossa nação. É preservar o presente para que haja futuro, então. Que toda criança tenha direitos assegurados, que tenha amor, estudos, seus anseios validados, possa se desenvolver sem ter seus sonhos roubados. Cansaço? Só de brincar. Nenhuma preocupação, vida plena e leveza, boa escolarização, respeito e, acima de tudo, toda a nossa proteção. Saúde, vida, lazer, cultura e muita poesia. Que toda criança tenha de viver a alegria e que você chegue junto,
seja mais um que se alia para transformar, para amar e proteger. Criança não tem trabalho, tem que se desenvolver. Vamos juntos reforçar. Criança é só para amar, brincar, sorrir e crescer. Chega de trabalho infantil. Muito obrigada. Em tempo, eu quero convidar a nossa... Ah, tá aí, ó, que legal. A solicitação do vereador Barbosinha será atendida. O número dos conselhos tutelares na tela. Se puder colocar em tela cheia para que todos que estejam assistindo a audiência pública, esse é o telefone do conselho tutelar, tá? Mas a Michele Marri já me enviou, eu coloquei no grupo dos vereadores, enviei para os demais vereadores também. Obrigado. Inclusive o endereço também. Eu quero convidar agora a nossa chefe de gabinete e assistente social, psicopedagoga, Cristiane, por favor. Cristiane só vai relatar... Nós temos uns slides, mas nós decidimos não passar, né? Vai passar apenas dois slides e falar um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo nas escolas do nosso município, tanto da esfera particular, privada, municipal e também estadual. À vontade, Cristiane, você tem no máximo 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa aqui presente em nome do vereador e do presidente da comissão, Léo Rocha. Tá? Gostaria de cumprimentar todos os sistemas de garantia que estão aqui presentes. Tá? Nós preparamos, como ele falou, nós preparamos um material, mas aqui foi muito bem divulgado o trabalho que o município está fazendo no enfrentamento, né, à violência e a erradicação do trabalho infantil. Tá? Eu gostaria de frisar aqui que nós, como comissão, realizamos um trabalho muito importante de palestras nas escolas. Tá? Nós criamos um calendário anual, e esse calendário anual ele tem temas mensais. Tá? Nesse mês de junho, em especial, nós estamos trabalhando a prevenção do trabalho infantil. Nós vamos a escolas, nós vamos a condomínios, e aonde nos são solicitados para realizar esse tipo de palestras. Tá? Gostaria de frisar também aqui a responsabilidade de estar aqui à frente para falar um pouco sobre a nossa comissão e parabenizar o município pelo trabalho que eles têm realizado nesse trabalho de enfrentamento do trabalho infantil, da erradicação. Né? Nós percebemos aqui que o município ele é engajado, tá? E tem uma responsabilidade muito grande nesse trabalho. Tá? Então, gostaríamos de parabenizar. Nós aqui preparamos uns slides, mas eu gostaria de frisar, porque aqui foi muito bem colocado, né, por todos os palestrantes. Então, há muitos dados aqui que já foram passados para vocês, mas tem 2 dados importantes que eu gostaria de frisar para vocês. De acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, tá? Em 2019, como já foi falado, 1,8 milhões de crianças e adolescentes entre os de 5 a 17 anos de idade estavam em situação de trabalho infantil. Tá? Mas existe um dado muito importante que está falando aqui embaixo do slide, que 707 mil crianças e adolescentes foram identificadas em ocupação e classificadas como piores formas de trabalho infantil. Isso é um dado do Brasil, tá? E eu gostaria de frisar essas piores formas de trabalho infantil de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Tá? Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda a tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive de recrutamento forçado e obrigatório de crianças para serem utilizados em conflitos armados. Utilização de demandas e ofertas de crianças para fins de prostituição. É o que nós vemos muito crescendo, né? São crianças sendo recrutadas para o mercado de trabalho da prostituição, né? E a utilização de recrutamento e oferta para crianças de atividades ilícitas. Tá?
particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes. O que nós vimos é dados muito elevados, né, de crianças que estão no meio, né, do tráfico, que são recrutados para o tráfico. E esse também é um trabalho infantil, né, de uma das piores formas. Os trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executadas, podem prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. Como foi falado aqui, né, o trabalho infantil ele é considerado quando ele prejudica o desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente. Então, quando aquela criança ou adolescente ele é retirado do seio familiar, né, e que ele, para poder trazer uma renda para casa, para o seu lar, e aí, através dessa renda, ele é retirado da escola, né, ele não produz, né, na escola, ele não tem o direito à liberdade, à cultura. Então, a partir daí, isso é ocasionado um transtorno psicossocial para essa criança, tá? Então, assim, são dados que aqui à mesa os representantes palestrantes passaram muito bem para vocês. E eu só queria deixar esses últimos dados para que vocês pudessem ter ciência do que está acontecendo, do que realmente são formas de trabalho, uma das formas piores, tá? E gostaria só de frisar o nosso trabalho, o trabalho da comissão, que a gente tem realizado sempre nas escolas, através das palestras. Temos nos empenhado para levar palestras para as crianças, para os pais, orientações, né? E umas orientações de prevenção, para que essas crianças elas não venham sofrer através da violência psicossocial. Tá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e eu gostaria só de deixar para que vocês pudessem saber um pouco da nossa comissão. Cris, obrigado. Não só você, mas Juliane, Tauan, me orgulham bastante, porque nós somos uma equipe e eu digo que o nosso mandato, sem o auxílio de vocês, com toda certeza não seria o que é. Eu quero também dar uma palavra aqui ao nosso presidente Betinho, para poder ele se expressar um pouco sobre essa audiência pública e, assim, em seguida, só dar mais uma palavra e finalizar. Quero só parabenizar o vereador Pastor Léo por trazer esse tema aqui para essa casa, um tema tão importante, né, que fala sobre o direito da criança e adolescente, sobre a prevenção do trabalho infantil. As falas das convidadas foram perfeitas, dos convidados foram perfeitas, né, esclareceu bastante, cada um falou, né, sobre algo que realmente é importante cada vez mais para que a gente possa ter consciência, né, que precisa ser preservado o direito das crianças. Então, assim, só mesmo parabenizar, foi muito enriquecedor e que temas como esse venham para cada vez mais para brilhantar aqui as nossas sessões. Parabéns. Agradeço muito, presidente, por essa oportunidade, agradeço os vereadores por terem aprovado essa solicitação de audiência pública e só quero deixar já pré-anunciado que no Forró Siri do nosso município, a nossa comissão já fez uma solicitação, Aloísio e os demais, para que possamos colocar uma tenda na entrada do Forró Siri, como fizemos já na última vez, nos últimos também Forró Siri. Nós faremos um trabalho de conscientização contra o trabalho infantil dentro do Forró Siri. Sabemos que as crianças não podem, até porque tem segurança na entrada, mas também na porta, na área externa. Estamos protocolando ofício já nos conselhos tutelares, que já sabemos que o trabalho que os nobres conselheiros já realizam já é um trabalho bastante importante e vocês são muito eficientes com isso. E faremos um trabalho especial como comissão, identificando com pulseiras, como fizemos das últimas vezes, nome da criança e telefone do seu responsável legal, porque se acontecer de uma criança se perder, como aconteceu nas últimas sessões do Forró Siri, essas crianças sejam mais rápido identificadas e encontradas pelo seu responsável legal. Então, recebemos muitos elogios dessa comissão dessa casa, então estaremos no Forró Siri fazendo esse trabalho. E a última coisa, estamos fazendo visitas no sistema de garantias do nosso município,
apresentando relatórios com fotos e também algumas reclamações de usuários desse serviço, dos serviços, às vezes troca de mobília, às vezes um problema de uma lâmpada, de uma infiltração, ou até mesmo um espaço que está inadequado para ser utilizado. Nós mandamos para a secretaria, além de protocolarmos na secretaria, protocolamos no controle interno do nosso município. Quero já publicamente agradecer a todos que já nos respondem prontamente a este relatório, porque o papel do relatório nada mais é do que identificar, secretários e nobres vereadores e participantes dessa audiência pública, identificarmos o problema e acompanharmos a solução do problema. Hoje, recebemos uma resposta de uma determinada secretaria e falando que um serviço havia sido feito, mas constatamos que a informação passada não foi total, não foi positiva. Então, nós estamos reencaminhando novamente esse relatório, pedindo a urgência desse serviço, porque trabalhamos em conjunto. Eu costumo dizer que a política, nós estamos aqui para criar pontes, e a pontes é quando fazemos uma cobrança, é justamente para que se tenha o resultado, para que o município saia ganhando, para que a população saia ganhando, para que todos nós juntos possamos ganhar. Tá ok? Eu acho que não tem mais nada, né, gente? Tem mais alguma coisa? Vamos deixar só abrir a fala. Vamos abrir a fala, né, presidente? Franquear 2 minutos para os vereadores que desejam falar e assim encerrarmos a audiência pública. Vereador Lalo, por favor. Veja, Léo, eu recebi agora uma informação de um representante da sociedade aqui, ali do Maxwell 2, do Instituto Piabinhas. Diante do seu relatório, eu queria ver se teria a oportunidade de o próprio aqui também fazer a sua pergunta diante de todos os responsáveis aqui pelos órgãos competentes do município. Se tiver, eu queria que desse a honra a ele também de falar um pouco sobre e ver a dificuldade que ele passa na própria instituição dele. Se tivesse a oportunidade, eu queria dar a ele. Sim, claro que sim. Quero dar parte ao vereador Terta do Camarão. Obrigado, Léo Rocha. Tudo que nós vimos aqui foi bonito. Tudo que passou aqui foi bonito. Mas o problema é saber se quem é responsável vai dar suporte para vocês levar essa segurança para essas crianças. Porque falar tudo é fácil, mas nós temos um gestor que deixa toda a secretaria a desejar. Por exemplo, uma criança vai para um sinal pedir porque está com fome, para levar algo para a sua comida, mas vai numa ação social, diz que vai pegar uma cesta básica para 3, 4 meses para uma cesta básica chegar. Então, eu sou um cara bem crítico nesse negócio. Falar é bonito, do jeito que está aqui. O cenário está tudo bonito. Agora, a realidade que nós estamos passando é fruto do que o gestor está mostrando. Uma secretaria sem uma estrutura para poder vocês e até uma família ver que está faltando um alimento e saber que aquela criança está lá no sinal por falta desse alimento para ajudar a sua mãe. E nós temos um gestor na cidade, secretarias que não dão o apoio total que tem que se dar. Léo falou uma coisa e é verdade. Nós fizemos um pedido e até agora não foi resolvido. Então, aí quer dizer, nós falar aqui, expor tudo isso, é uma beleza de maravilha. O problema é saber se o gestor e secretaria vão fazer. Isso que é que está o problema no nosso município e no nosso Brasil. Mas eu quero já deixar bem claro, mas eu vou usar a tribuna para poder esclarecer mais esse discurso de hoje de vocês, tá bom? Porque vocês precisam de um apoio. O apoio tem que vir de quem? Do gestor. E vocês não estão tendo esse apoio. Eu vi aí gente conhecer da lei e deixa a sala de aula abandonada, sem professores. E onde é que está a lei para cobrir essas crianças? E aí vim pessoas aqui querer falar bonito, é bom. Agora, o bom é se o gestor e a secretaria assumissem a sua responsabilidade. Aí eu dava parabéns. Mas, por enquanto, eu me nojo de tudo isso que realmente nós estamos passando e as crianças do Socorro estão passando. Quero dar também a parte ao vereador Aldon, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero também parabenizar a Vossa Excelência, pastor Léo, autor do requerimento. Agradecer a todos os palestrantes, os convidados, entendeu? Que fizeram suas explanações extremamente importantes. Sabemos que é um tema complexo, né? Mas eu acho que é importante frisar o papel do poder público, o papel da sociedade, e a gente fica feliz de saber que o município tem apresentado, entendeu?
projetos e vem tentando, na verdade, minimizar essa problemática que é o trabalho infantil. Então, acho que é importante a gente frisar o papel do município, as ações que estão sendo implantadas através da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria do Trabalho, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o trabalho dos conselheiros tutelares. Eu sei que é muito pouco e a gente sabe que é o seguinte, que o problema é bem maior do que o que a gente imagina, porque o trabalho infantil ele decorre da falta, da supressão de direitos fundamentais. Então, é um tema bem mais complexo do que o que a gente imagina, mas eu acho que é importante que cada um faça a sua parte. Eu acho que quando uma criança está trabalhando é porque tem também os seus motivos. Ele preferia estar empinando uma pipa, dando um rolê de bicicleta, jogando bola, mas está nas feiras carregando um carrinho de feira, é porque tem algo por trás disso aí. Então, eu acho de importância, extrema importância, essa audiência e que cada um possa estar fazendo a sua parte. Parabéns. Obrigado, vereador Aldon. De trás para frente, só parabenizar a sua fala. Eu acho que também a criança e adolescente ela não tem a opção de trabalhar, muitas das vezes, ela trabalha por necessidade. Tá? E sobre a fala do vereador Teta do Camarão, acredito que a Vossa Excelência sempre, em muitas das suas cobranças e críticas, tem sim a sua razão. Mas lembrando que o tema hoje é justamente a audiência pública é discutirmos assuntos relacionados à erradicação do trabalho infantil, à luta contra o trabalho infantil, e podemos ter falhas em outros aspectos, mas nesse aspecto eu gostaria que a Vossa Excelência tivesse um pouco de atenção, que está sendo muito bem realizado pelo Conselho Tutelar, pela assistente social. Não, sim, respeito a Vossa Excelência, mas, como eu falei, esse trabalho é um trabalho que eu tenho acompanhado de perto. Lógico que tem outras falhas. E sobre a solicitação do vereador Lalo, vereador Lalo, a audiência pública... Vereador Lalo? Por favor. Desculpa interromper a conversa. Mas essa audiência pública é sobre trabalho infantil. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, marcarmos para visitarmos juntos lá no Piabinhas. Eu gostaria de ir com Vossa Excelência, me somar com Vossa Excelência com o relatório e juntos protocolarmos em nosso nome, em conjunto, tanto nos órgãos competentes diante do que está tendo falta. Eu acho que, para que possamos dar parte ao Piabinhas, o Instituto Piabinhas, eu acho que só se for relacionado a alguma coisa voltado a trabalho, porque a audiência pública é para isso. Fique à vontade, se quiser falar. Entendo, vereador. Só que, veja, assim que eu saí, recebi até uma mensagem do próprio, está aqui, o Givanildo, uma pessoa que eu tenho muito respeito e tem um trabalho muito interessante e importante aqui no município, que desde 2019 ele foi feito algum pedido pela assistente social do município e até hoje não foi atendido, de uma criança que o CRAS foi lá, todos os órgãos de competência foram lá, fizeram o requerimento, fizeram o pedido, desde 2019 até hoje não foi atendido. E o que falou aqui foi justamente isso, que está fazendo um combate, questão da criança, adolescente, não está tendo, desde 2019, por isso que eu pedi a parte para ele falar, para não politizar, né, a audiência pública, mas o que ele me falou ali foi uma coisa muito séria. Eu perguntei se o meu tinha coragem de falar abertamente, porque ele representa a sociedade aqui civil organizada, que é presidente de instituição aqui no município. Queria que ele tivesse a oportunidade de falar sobre, que é ele que conhece, ele que está na ponta do iceberg, ele que está também como nós. Mas já que não possa dar, eu fico no aguardo do senhor para que a gente possa lá fazer essa visita. Essa semana, sem falta, eu faço questão e tenho a honra de acompanhar Vossa Excelência até o Instituto Piabinhas, e publicizar, inclusive, para que possamos buscar a solução, já que a nossa secretária está aqui. Tá? Obrigado. Só para finalizar, dizer que eu sou muito grato e muito feliz. Vereador, a secretária ela quer dar uma palavra? Fica à vontade. Pode usar o microfone. Só. Veja, em nenhum momento aqui, em respeito a todas as falas, né, dos vereadores aqui, desculpe, nós trouxemos coisas bonitas. Nós estamos tratando de um tema que não é bonito. Não é bonito em nenhum ponto desse país. Né? Ser tratado de
da prevenção ao trabalho infantil, ele não é um tema bonito. Se as leis, se os dados aqui eles foram apresentados, graças a Deus que eles estão sendo apresentados, porque eles existem, né? E, em nenhum momento, a nossa gestão e a Secretaria de Assistência Social ela está sendo omissa. Nós estamos buscando portas e também estamos abrindo portas. O trabalho é difícil. Se fosse um trabalho fácil, nós não estaríamos há décadas falando a mesma coisa, proteção ao trabalho infantil, né? Então, é uma coisa que, se a gente não se somar e que os defeitos, que as falhas apontadas, elas não tragam também as alternativas para que a gente construa uma sociedade melhor, a gente também não está contribuindo, não. A gente contribui numa crítica, mas que essa crítica ela seja construtiva. Em nenhum momento hoje aqui nós trouxemos um assunto bonito para a gente falar. É óbvio que nenhum de nós, eu tenho absoluta certeza, que nenhum de nós aqui gostaríamos de estar tratando de violação de crianças e de adolescentes. Mas eu quero também deixar claro que nós estamos à disposição, nós somos adultos, nós somos profissionais, nós somos gestores, nós estamos aqui para trabalhar, para ver o município melhor. Se a gente ainda não conseguiu, mas estamos tentando, que é isso que nós fazemos enquanto profissionais, enquanto seres humanos. E nos colocamos à disposição. Obviamente, o vereador Léo já nos procurou, traz as informações. Então, tudo isso nós procuramos ir atendendo à medida do possível. É fácil, minha gente? Não é, não. Não é fácil. Vencer políticas públicas e executar políticas públicas nesse país não é fácil. Né? Não é fácil. Mas nos colocamos assim à disposição de todo e qualquer vereador para que a gente possa tratar do assunto de uma forma que, de fato, a gente encontre as alternativas para resolver essa situação no nosso município. Porque é isso que todos nós queremos. E nós temos gestores responsáveis, sim. Nós temos vereadores responsáveis, sim. Nós temos cidadãos de bens no município de Nossa Senhora do Socorro, temos. E nós temos pessoas bastante engajadas em contribuir para a gente minimizar essa situação no nosso município. E nós esperamos contar com todos. Obrigada. Só falar mais uma vez? Por favor, vontade, vereador Lalo. Obrigado, Rocha. A senhora Aida, né, quero parabenizar, né, pelo excelente profissional que é, desde que assumi aqui esse parlamento, tem mais ou menos vai fazer 4 meses. Sempre que eu fui lá, fui bem atendido, também pela ex-secretária hoje, né, Michele Marie, hoje a senhora secretária. Conversamos um papo bem aberto e entendemos que também faltam recursos necessários. Quando eu falei aqui de gestor, quando eu falei aqui, foi do que eu escutei diante de um responsável pela sociedade civil organizada também aqui do município, certo? Que foi um pedido que foi feito. Então, quando eu toquei nesse assunto, não foi para ir para o particular, certo? De ninguém. Só trazer a demanda dele, que a gente também tem que falar pelo mesmo, já que ele não teve oportunidade, mas em breve vai ter, que o nobre vereador também vai lá comigo, tá bom? Então, parabenizar pelo trabalho que vocês exercem. São excelentes profissionais, excelentes gestor da pasta, mas que precisa também de uma atuação por parte do prefeito, que dê mais um engajamento, dê mais estrutura, para que vocês possam abrir mais esse trabalho, que é de muita importância para o nosso município. Não entendi. Quer falar? Michele Marie também deseja dar uma palavrinha, fica à vontade. Enquanto presidente, Givanildo ele faz parte do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, qualquer pauta interessante, Givanildo, que você leve, se for relacionada à criança, como você é conselheiro, é importante que você discuta também no âmbito do controle social, para que você também é um órgão fiscalizador, para que a gente possa identificar e acionar a rede. Porque Givanildo ele faz parte de conselhos, né? E ele é bem atuante nesse sentido. Ele, na época que eu fui presidente, lançamos um edital, inclusive de enfrentamento ao trabalho infantil. E aí ele trabalha a questão do Instituto Piabinhas em relação ao enfrentamento de drogadição. Então, assim, é algo que ele pode estar levando e, na verdade, enquanto fiscalizador, é oportuno que qualquer conselheiro ele leve essa demanda para o conselho que possa discutir.
desse caso específico, para a gente sabe que criança e adolescente, enquanto sujeito de direitos, ele é protegido, né? Então, no âmbito do conselho, a gente pode estar levando, acionando a rede e ver o porquê, né, dessa criança não teve o seu direito atendido. Viu, Givanildo? Só um minutinho, senhor. Já que você deseja falar, por favor, faça uso do microfone. Fique à vontade. Por favor. Aproveitar que o YouTube está sendo transmitido ao vivo, fique à vontade. Bom dia. Minha questão sobre a questão do trabalho infantil é que se a rede não funcionar, né, corretamente, a gente que está na ponta não consegue executar, né, o nosso trabalho para que a gente possa diminuir esses impactos, né, porque os jovens, né, as crianças e tudo, elas vão, como já foi dito, para o trabalho infantil. Não é porque ninguém vai, porque eu mesmo pescar, você acordar às 5 horas da manhã para ir pescar com minha mãe, eu queria ir pescar com ela, não, eu ia chorando, está chovendo, faça chuva, faça sol, eu tinha que ir, porque a gente tinha que comer, senão não comia não. Então, assim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é essa pauta. E, assim, quando a gente solicita a fala, vereador Léo, infelizmente, muitas das vezes as instituições aqui no município, em si, ela tá sendo esquecida, né? Eu falo porque, assim, a casa aqui, a gente tem uma lei, né, que foi aprovado para que os templos, né, religiosos, em vários, né, possa ter IPTU e ETLF. Só que as instituições não. As instituições, a gente mesmo, a gente está sendo taxado, está com R$3.800. Eu acho que isso é um absurdo, a gente pagar TLF, TFF. É uma coisa que, assim, são coisas que demanda que a gente sempre passa, que como é que a gente vai exercer esse trabalho para diminuir essa questão do impacto, né, para essas crianças e adolescentes em si, se a gente mesmo tem que estar sofrendo para manter a instituição. Se a gente tem que ter essa corrente como um todo. Não, as crianças que o município, no caso que a gestão atende, ela não é menos importante do que as crianças que as instituições atendem. Que é isso que a gente sempre coloca. Aqui, Michele, a Luísio, sempre que a gente está junto, que para mim, brilhante, presidente, também Júnior, ainda nesse fato que a gente já tem pão. A problemática nossa aqui é a gente se somar, tá entendendo? Se não se somar, não tem como não, Léo. É isso, não é? E assim, a questão de 2019, eu levei para o CRAS, né, de lá do Marcos Freire 1, onde a criança foi constatado pelo CRAS, também o Conselho Tutelar, foi lá, fez a visita. O rapaz estava morando, um rapaz que é caranguejeiro e o filho, ele está morando numa casa onde é com madeira reaproveitada e o chão era de barro. E só tinha água na geladeira, ele é caranguejeiro. Eu disse, olha, pega uma cesta básica para ajudar o homem. Não, a gente faz tudinho, fez o cadastro, fez tudo. E no final das contas, até hoje, esse homem não recebeu a cesta. Foi isso que, assim, a gente já falei em outras questões, mas a gente, às vezes, deixa algumas coisas, né, e depois a gente impacta em outras, sabe? E bem assim é com essa questão das instituições. Se a gente não tiver o apoio adequado, né, que a questão do edital, que saia logo, que a gente necessita, né, que abra logo esse edital, para que a gente continue o nosso trabalho. Mas obrigado e desculpe qualquer coisa. Givanildo, né? Então, prazer conhecê-lo, não conhecia, assim, o trabalho que você faz, são muitas pessoas. Eu vou acompanhar junto com o vereador Lalo, nós estamos aqui para somar e tentar ajudá-lo de alguma maneira, fazer com que os seus anseios sejam atendidos. Quando você se refere a templos religiosos ou outras instituições que têm essas isenções, tudo isso por conta de leis que foram criadas. Se assim, né, vermos que é algo que seja bom para outros institutos, porque, por exemplo,
o seu Instituto Piabinhas, tem outros com a PAI e tantos mais, nós temos que ver o que seja proveitoso, o que seja bom, para que vocês possam nos ajudar nessa elaboração do trabalho, de apoio ao município, até porque vocês são um braço, é uma extensão de serviço social que o próprio poder público oferece à sociedade e à população. Tanto o seu instituto, como a PAI e tantos outros órgãos que são importantes, devem ser reconhecidos sim. Mas eu agradeço, eu só não vou poder mais dar a parte, me peço perdão, porque nós vamos ter vamos ter agora a sessão, né, normal da Câmara com os demais vereadores. O nosso prazo era de 1h10 de audiência pública e passamos um pouquinho. Mas agradeço a todos os presentes. Quero informar que, após o recesso, nós estaremos realizando uma nova audiência pública intitulada como Heróis do ECA, convidando a todos do Sistema de Garantia. É um projeto de lei exclusivo do nosso município. Estamos replicando ele para Brasília, para tentar ser apresentado por um deputado amigo nosso, deputado federal, para se tornar uma PL nacional sobre heróis do ECA, regulamentando todo o sistema de garantias. Eu vou apresentar posteriormente a vocês, convidando juízes, promotores, todo o sistema de garantia, Polícia Rodoviária Federal, DAGV, CRAS, CAPES, CREAS, Conselho Tutelar, todos que compõem esse sistema de garantias. Agradeço, presidente, mais uma vez. Agradeço a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e dizer que a comissão da criança e adolescente ela não age sozinha nessa casa. Tem a participação de todos os 21 vereadores aqui do nosso município. Obrigado. Convidar aqui para fazer um registro aqui na frente, né? Chamar todos aqui, os vereadores.